E eu aqui, e depois de muito tempo eu tô de volta para falar sobre John Wick 3, filme lançado em 2019. Mas bom, antes disso eu peço para você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá. Bom, John Wick foi lançado em 2019, um filme de ação dirigido novamente pelo Chad Stahelski e é claro que tem ali o Keanu Reeves como o protagonista de todo esse enredo, trazendo outros personagens aqui novos aqui com a Halle Berry e outros personagens que entram aqui para complementar a história, mas basicamente é o Keanu Reeves que é a grande estrela. Bom, entre os atores a gente tem novamente, ó, claro, o Keanu Reeves como John Wick. A gente tem ali o Ian McShane como ali o cara que é o diretor ali daquele hotel, né, do Continental de Nova York, né, o cara que manda ali. A gente tem ali a Halle Berry, que aparece nesse filme aqui pela primeira vez na franquia. O Lawrence Fishburne volta aqui novamente. E aqui a gente tem a introdução do Mark Dacascos, que ele é um ator já famoso ali dos anos 80 e 90, que ele volta aqui depois de muito tempo, assim, acho que sem fazer filmes de ação. Ele tem uma fisicalidade bem impressionante, mas a gente vai falar um pouco mais do personagem dele em breve. Bom, então vamos falar do enredo, né? Qual é o enredo aqui? Bom, pra quem viu o segundo filme, né, ouviu o vídeo anterior, o John Wick ele é excomunicado ali da Liga dos Assassinos e ele é tão excluído ali que todo mundo vai caçar ele porque ele violou uma das grandes regras dos assassinos. Tem uma recompensa grande pela cabeça dele também, então ele é caçado por todo mundo. Essa premissa é criada para que os filmes possam ter continuações infinitas. É claro que a grande limitação das continuações de John Wick, né, e a gente vai falar sobre isso quando chegar no John Wick 4, principalmente no Bailarina, é a própria idade do Keanu Reeves, né, que está ficando muito velho para fazer esse papel. E infelizmente foi um papel que só foi descoberto muitos anos depois. Né? O Keanu Reeves deveria assim, ter esse papel há muito mais tempo, mas por acaso o Chad Stahelski não teve essa oportunidade antes. E, bom, o enredo é basicamente isso. É o John Wick fugindo aí da grande cúpula e procurando uma forma de solucionar a sua relação com a grande cúpula de alguma maneira. Ele vai atrás do ancião para buscar aí uma solução. O ancião seria, digamos assim, o líder da cúpula. A cúpula não tem exatamente pessoas, exatamente uma coisa meio amorfa, e a gente vai falar nisso mais no próximo filme, como o John Wick ele desconstrói certas coisas. Mas aí isso fica para o próximo filme. Agora a gente passa para o roteiro. O roteiro é diferente do enredo, tá? Então o enredo do filme é a historinha que o filme está contando, o roteiro é como essa história está sendo contada. E, bom, qual que é a grande contravenção aqui, né? O John Wick 3 ele tem essa premissa de que a grande cúpula está mandando assassinos infinitos para matar o John Wick, enquanto o John Wick está tentando encontrar uma forma de conseguir um acordo com essa grande cúpula para se salvar dessa caçada. Ele acredita que seja injusto, já que ele cumpriu ali uma promessa que ele fez anteriormente pro último cara que mandou caçar ele. Então ele acredita que essa troca não seja justa, então ele está indo buscar alguma solução para isso, porque ele quer viver em paz. Só que acontece que a cúpula dos assassinos aqui nesse mundo do John Wick, ele é tão poderosa que praticamente assim, é como se 80% do mundo fosse controlado por eles. Então eles têm uma quantidade de exército quase infinito. Né? É o que dá impressão, basicamente. E, bom, o John Wick vai atrás disso. O roteiro ele passa aí por vários pontos e vai construindo mais esse universo aos poucos. Então você vê o John Wick quando ele vai pedir passagem para Roma Rusca, que é o lugar da onde ele veio. Você vê ali como ele vai para a personagem da Halle Berry para procurar ajuda, pois ele também tem uma prerrogativa dela que obriga ela a fazer uma promissória, né? Que obriga ela a fazer uma missão para ele, né? É isso que uma promissória é. Não é dito exatamente o que é isso, mas é uma construção de universo sutil. Lembrando que, à medida que as coisas vão sendo muito explicadas nesse tipo de universo, as coisas vão ficando cada vez piores. Então, é por isso que o Chad escolhe deixar tudo bem escondido. O Chad Stahelski, né, o diretor, deixa muitas dessas informações muito vagas para manter a fantasia aqui do mundo do John Wick. E, bom, falando dos atores, né, todas as atuações são bem competentes, né, principalmente a do próprio Keanu Reeves, apesar das pessoas antigamente falarem que ele é um cara muito inexpressivo e tudo mais, aqui ele é muito monotônico, só que ele é muito monotônico dentro de um contexto em que isso funciona muito bem. Então eu acredito que o Keanu Reeves ele tem uma coisa especial
especial em que, apesar de você reclamarem de certas questões dele a respeito de atuações, principalmente lá no começo da carreira dele, o fato é que ele é escolhido para papéis que exigem esse tipo de atuação que ele oferece, então não tem problema, porque assim, você seleciona o ator baseado ali no que ele pode te entregar, e isso é bem selecionado. Agora, eu gostaria de falar sobre uma atriz, que é a Asia Kate Dillon, que faz uma juíza do grupo ali da Cúpula dos Assassinos, que tem a prerrogativa de poder destruir até um hotel, desconsagrar um hotel, que seria desconsagrar invalidar a regra de 100 assassinatos dentro do hotel e tudo mais. Ela tem a prerrogativa de ter muito poder dentro do mundo aí dos assassinos. E ela é extremamente interessante, ela é extremamente esguia, e ela age de uma forma muito magnânima, e isso é interessante. A atuação dela aqui é muito bacana, mas eu sei que ela atua assim em mais produções, então assim, eu tendo a acreditar que esse é meio que um jeitão assim que ela fez para fazer vários personagens com essa vibe. Aí a gente tem o Mark Dacascos, que vem aqui como um fanboy, como um fã do John Wick, o que é muito interessante. Como ele e toda a equipe dele ali de ninjas, eles são fãs do John Wick. E isso é muito legal, porque eles respeitam muito o John Wick, eles não são babacas com eles. Claro, eles querem matar o John Wick, porque faz parte do trabalho deles e tudo mais. Mas nenhum deles é babaca com o John Wick. E eu acho isso muito legal. Como vários personagens querem matar o John Wick e meio que gostam dele ao mesmo tempo, o que é interessante. Uma coisa que fica meio esquisita no filme aí, quanto o que o roteiro apresenta, né, desses personagens, é sobre a decisão da personagem da Halle Berry de ajudar o John Wick. Porque assim, tudo bem, ele ajuda o John Wick, só que depois ela toma uma decisão meio estranha. E aí a gente entra aí nos diálogos e na ação. A ação desse filme é simplesmente impecável. Eu nunca, cara, é tão criativo ao ponto de ser absurdo. É absurdo o quão criativo é. Cara, o John Wick, ele pega e monta uma arma para dar um tiro. Uma arma antiga, ele junta vários pedaços para dar um tiro. Ele usa tudo que tem em volta dele para utilizar. É livro, é caneta, é lápis, qualquer coisa que tiver na mão dele ele usa como arma. O que é incrível. Ele usa um cavalo como arma. Cara, esse filme, em relação à ação, é simplesmente magnífico. E os diálogos aí que vem essa parte que assim, eu tô separando o roteiro para ser mais preciso aí nas minhas colocações. Os diálogos do filme são, a maioria deles, muito épicos, muito grandiosos e tudo mais. Como que acontece nos outros filmes do John Wick, né? Uma coisa meio noir, de que você sempre tá falando uma coisa super profunda. Às vezes não é tão profundo assim, mas é interessante. Daí sempre tem um tom aí de um pouco de sarcasmo, um pouco, né? Sempre tem uma coisinha extra, assim, um pouco de acidez a mais ali, ou um rumfe a mais ali, quando você tá tentando ser mais épico, mais grandioso. O que é muito interessante. Agora, como eu falando do diálogo, né? Aí vem o diálogo da Halle Berry e do John Wick, que define o porquê que a Halle Berry, né, a personagem da Halle Berry, a Sofia, vai ajudar o John Wick. E tudo bem, ela aceita ajudar o John Wick. Só que, cara, isso vai meio contra a própria personalidade da personagem que tá ali, pelo que acontece depois. Ela meio que se revolta ali, do nada, contra o cara da Casa da Moeda do mundo dos assassinos. Então, cara, ela ataca um dos caras que provavelmente é um dos caras mais importantes no mundo dos assassinos, se não, assim, o top 3, o top 4 de caras mais importantes pra ajudar o John Wick. Então ela vira um alvo, basicamente, e não tem uma sequência falando sobre isso, né? Mostrando o que acontece com ela, o que eu gostaria bastante. Ela luta e ataca com 2 cachorros, o que é bem bacana. O que é interessante é como mostra, assim, a diferença de nível de poder de cada assassino nesse mundo, assim. Como tem assassinos que estão num nível de poder muito próximo do John Wick e outros, assim, que são nada, assim. O John Wick elimina trocentos de uma vez só. O que é interessante de dizer, assim, isso vai ficando cada vez mais demonstrado com o passar do tempo. O personagem do Mark, que é o Zero, digamos assim, ele tá no mesmo calibre do John Wick, de habilidade e tudo mais, de poder de luta, por assim dizer. O que é bem legal. Então, como eu falei, a ação é simplesmente impecável. Então, o Chad Stahelski aqui traz uma direção incrível. Então, ele traz
Cara, ele traz ali uma ação impecável, extremamente criativa. Ele sabe mostrar tudo o que está acontecendo na ação sem fazer você se perder. Você sabe para onde o cara tá olhando, para onde que ele tá tirando, para onde que ele tá indo, por que que ele tá indo para ali. Você consegue construir as decisões dos personagens baseado no ambiente. Então você vê o John Wick escaneando as coisas para utilizar como arma e você já associa, já você consegue acompanhar o pensamento do personagem pela direção. E como eu comento em outros filmes, quando eu faço review de filme de ação, que na verdade até agora seriam até a maioria, nos filmes de ação o que mais importa é a ação. É claro, o roteiro, o enredo e a atuação e tudo mais tem peso, mas a ação é o grande astro. Então assim, se a ação tá simplesmente impecável, o resto só precisaria estar ok. E o resto também está basicamente impecável. Esse aspecto neon do mundo de John Wick agora atingiu seu auge e finalmente a gente tem o visual total do mundo de John Wick aqui. Tanto na questão trilha sonora e também na questão visual, como eu comentei, nas cores que são ali apresentadas, aquele azul, aquele roxo, meio que rosado. É simplesmente incrível como essa consistência se estende pelo filme todo e fica sempre, cara, é simplesmente perfeito. Eu gosto muito, como eu falei, dessa coisa de você ver o pensamento do John Wick enquanto você tá, a câmera vai escaneando as coisas e você vai vendo como ele pensa de, eu vou pegar essa faca, eu vou pegar esse negócio. Você vê como o pensamento vai se construindo junto com o personagem, você consegue se emergir muito ali no enredo, assim, digamos assim, muito na ação, na verdade, você consegue se emergir muito na ação. O que mostra que é um grande erro que o cinema cometeu nos últimos 20 anos, quase, mais de 20 anos até, desde o lançamento lá do Identidade Bourne, em fazer tudo ser câmera tremida, não dá pra entender nada. Aqui dá pra entender absolutamente tudo e é muito melhor. Como eu comentei ali, a fotografia é fantástica. A gente também tem ali a trilha sonora que cara, é um eletrônico que ao mesmo tempo tem rock, tem uma certa suavidade e uma certa agressividade, um certo estilo, assim, um estilo que é o John Wick que tem. E claro, né, o som ali das armas atirando e dos tiroteios e das facadas e dos coices de cavalo. É tudo feito assim para causar um máximo de impacto e no momento certo e muita precisão. Então, assim como a trilha sonora comenta muito a ação, são esses outros efeitos sonoros também fazem isso com maestria e perfeição. E com isso, a minha nota final para John Wick 3 Parabellum, que eu já vou comentar assim sobre o que significa Parabellum, é um 10 de 10, porque é um filme de ação perfeito. Assim, desculpa, um filme de ação perfeito. Enquanto o anterior eu acho que tem um pouco de contravenção para fazer esse filme, o terceiro ser possível, esse aqui não tem, ele não deixa nada de lado, é um filme simplesmente divino. É impressionante o quão consistente é a qualidade da saga John Wick. É simplesmente lindo e fantástico. Então o título do John Wick 3, né, John Wick 3 Parabellum, né? Parabellum quer dizer se você tiver, você se preparar para a guerra, como se você estiver em paz, mas se prepare para a guerra. É basicamente o que quer dizer a palavra, assim, em formas assim mais genéricas. Se eu não me engano é latim, alguma coisa assim, mas é bem bacana. Não sei se é latim ou se é italiano, mas não é relevante aqui, é só para dizer qual que é o significado da palavra, porque às vezes as pessoas podem não ter pegado. Então é isso aí. Eu peço para você então se inscrever aqui, dar um like e, claro, comentar o que você acha de John Wick 3. Eu sinto muito por não ter conseguido fazer vídeos nos últimos tempos, além das dificuldades imensas que eu às vezes acabo passando, eu também, né, claro, tem uma dificuldade ali com deprê e recursos também. Então eu peço para você aí se inscrever aqui para colaborar com isso. Também tem vários links muito legais ali na descrição. Então é isso aí. Valeu e até mais.